Olá, eu vou resolver essa questão. No círculo abaixo, O é o centro, AB igual a 2 e AC igual a raiz de 3. Então, alfa vale. Tem aqui o círculo, aí tem esse ângulo central aqui, esse ângulo central de medida alfa. O ângulo central, ele é o dobro do ângulo escrito na circunferência correspondente. O ângulo escrito na circunferência correspondente ao ângulo central alfa é esse ângulo aqui, no vértice A, pois eles são limitados pelo mesmo arco, o arco BC. Uma outra forma de descobrir por que esse ângulo é o dobro do ângulo no vértice A é só fazer o seguinte: tem esse triângulo, o triângulo ACO. O alfa, o ângulo central aqui, ele é um ângulo externo a esse triângulo ACO, porque ele foi formado pelo prolongamento de um dos lados. O AO aqui, prolongamento dele, gerou esse ângulo alfa. Então, ele é um ângulo externo ao triângulo ACO. O teorema do ângulo externo diz que um ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos internos do triângulo não adjacentes a ele. Então, pelo triângulo ACO, o alfa ele é igual ao ângulo no vértice A mais o ângulo no vértice C. Esse triângulo ACO é um triângulo isósceles, já que o AO e o OC têm a mesma medida, pois é a medida do raio, e o raio ele é sempre constante, tem sempre a mesma medida. Então, o OC e o OA são congruentes. Logo, esse triângulo é isósceles. O triângulo isósceles tem dois lados com a mesma medida e também dois ângulos com a mesma medida. Os ângulos que têm a mesma medida são os ângulos que são adjacentes ao lado que tem medida diferente. O lado que tem medida diferente, esse lado aqui, o AC. Então, os ângulos adjacentes a ele é o ângulo no vértice A e no vértice C. Então, o alfa ele é igual ao ângulo do vértice A mais o ângulo do vértice A. Ou seja, duas vezes o ângulo do vértice A. Já que o ângulo no vértice C tem a mesma medida, posso aqui substituir. Então, alfa é o dobro do ângulo do vértice A. Para calcular o alfa, eu vou tentar descobrir o valor do ângulo no vértice A. Vou fazer o seguinte. Eu vou unir os pontos C e B. Aí vai formar aqui a corda BC. Aí eu tenho um novo triângulo. Pelo triângulo ACB. Esse triângulo é triângulo retângulo, pois todo ângulo escrito na circunferência, que é limitado pelo diâmetro, tem 90 graus. Já que esse ângulo escrito, aqui no vértice C, ele é limitado pelo arco de 180, meia volta. Como o ângulo escrito vale a metade, 180 dividido por 2 dá 90. Então, aqui é um ângulo reto. Eu refazendo aqui o desenho,
que o ângulo no vértice C, vértice B e vértice A. Aqui está o ângulo do vértice A que eu estou tentando identificar o valor. O problema diz que o AC tem medida raiz de 3. E o problema também diz que o AB tem medida 2. Só uma observação, o AB ele é o diâmetro do círculo, pois ele passa pelo centro. A corda que passa pelo centro da circunferência é o diâmetro. Aí eu tenho aqui triângulo retângulo, reto no vértice C. Eu vou usar razão trigonométrica, já que eu tenho um triângulo retângulo. Eu vou usar o cosseno. É o cosseno do ângulo que eu estou querendo saber a medida, que é o ângulo no vértice A. É igual. Aí o cosseno é o cateto adjacente. Cateto adjacente é o lado do triângulo retângulo que fica próximo ao ângulo de referência, que faz fronteira com o ângulo de referência, que é o raiz de 3. Do lado, raiz de 3. O 2, ele também faz fronteira com o ângulo de referência, mas o 2, o lado que tem medida 2, o AB, é a hipotenusa, pois a hipotenusa ela fica oposta ao ângulo de 90 graus. Então, aqui. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Pela tabela das razões trigonométricas dos ângulos notáveis, o cosseno do ângulo que vai dar raiz de 3 sobre 2 é 30 graus. Como o alfa ele vale 2, o ângulo no vértice A, então é só fazer 2 vezes 30, que vai dar 60 graus. Aí, analisando as alternativas, tem a letra B,